Saudações, seja bem-vindo! No presente vídeo vamos dar sequência às nossas videoaulas ligadas à matéria de Direito Comercial e para hoje a minha abordagem vai girar em torno daquilo que é a classificação dos atos de comércio, parte 2. Portanto, eu convido-lhe a ficar aí até o final para que possa ter mínimas luzes sobre essa questão e se for novo no canal, quero desde já dar-lhe boas-vindas e convidar-lhe a inscrever-se, a deixar o seu gosto, comentário, sugestão ou crítica, ativar o sino para que o YouTube lhe possa notificar sempre que subirmos vídeos novos e caso queira compartilhar o máximo que puder com os seus amigos no WhatsApp, no Instagram, no Facebook e qualquer outra mídia social, de modo a que possamos partilhar conhecimento com mais pessoas e desse modo também contribuir para a sua cultura jurídica. E se ainda não sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbié. Para hoje, vamos dar efetivamente sequência às nossas videoaulas ligadas aos atos de comércio, a classificação dos atos de comércio, parte 2. Como sabem, na aula anterior falamos sobre uma classificação dos atos de comércio no que diz respeito ao critério stricto sensu, ou propriamente dito. E para hoje, a nossa abordagem vai girar em torno da classificação desses atos de comércio segundo um critério dos negócios jurídicos. Porém, infelizmente, hoje, diferente que tem sido comum aqui no nosso canal, não trarei um esquema. Por quê? Porque já havia efetivamente trabalhado nisso, já havia elaborado um esquema. Na verdade, na altura de gravar, a energia foi e por conseguinte não consegui manter aqui no nosso computador e portanto lamentavelmente não vou repetir o mesmo trabalho. É efetivamente doloroso fazer algo e repetir, então não vou apresentar aqui um esquema, mas ainda assim tenho efetivamente que fazer esse vídeo. Vou fazer de acordo com aquilo que são os meus conhecimentos e se efetivamente precisares fazer um esquema, faças tu e para assim também acabarás por entender melhor o conteúdo, porque sabemos nós que na medida que a gente lê, a gente ouve e a gente transmite, conseguimos adquirir e interiorizar conhecimentos e, portanto, você poderá estar melhor e encorajado quanto a isso se efetivamente fazer aí o seu esquema em casa e conseguir perceber mais ou menos. E, portanto, dando sequência efetivamente sobre este tema, nós hoje falaremos sobre a classificação dos atos de comércio segundo os vários critérios no negócio jurídico e, portanto, você sabe o que é um negócio jurídico com certeza. Nós temos no nosso canal já um vídeo em série de teoria geral do direito civil, onde falamos sobre os negócios jurídicos, onde falamos sobre a respectiva classificação e, portanto, a classificação dos atos de comércio quanto aos negócios jurídicos não vai fugir àquela regra já abordada e, como sabem, os atos de comércio têm essa natureza dos próprios atos jurídicos e os atos jurídicos enquadram-se dentro da matéria, os próprios negócios jurídicos enquadram-se dentro da matéria dos atos jurídicos nos termos do próprio Código Civil, artigo 228 ou 217 e seguintes. Portanto, aqui não vai fugir a essa regra. Os atos de comércio têm a sua classificação segundo esse critério, primeiramente nos negócios jurídicos unilaterais e plurilaterais, ou contratos, se preferir. O negócio jurídico unilateral é aquele em que a manifestação de vontade vem apenas de uma única parte, ou seja, sendo certo que o negócio jurídico consubstancia-se na manifestação de vontade entre uma, duas ou mais partes, no intuito de que essa manifestação de vontade possa produzir efeitos jurídicos práticos na esfera jurídica de ambas as partes. No entanto, aqui no negócio jurídico unilateral ou ato de comércio unilateral, só vai existir uma manifestação de vontades por uma das partes. Só uma das partes manifesta a vontade e, no entanto, produzirá efeitos nas duas partes. E estamos aqui a falar essencialmente sobre a procuração. Exatamente, a procuração é um ato jurídico, é um ato de comércio unilateral. A promessa pública é um ato de comércio unilateral e também temos ainda a oferta pública. São, na verdade, vários exemplos que aqui a gente pode apresentar, mas a destacar, vamos efetivamente olhar para esses três. Primeiramente, quanto à procuração, a gente pode não obstante aquilo que estabelece o Código Comercial, porque o Código Comercial nada fala sobre isso, não é? E temos aqui o seu artigo 16 que diz: se as questões sobre direitos e obrigações comerciais não puderem ser resolvidas nem pelo texto da lei comercial, nem pelo seu espírito, nem pelos casos análogos nela previstos, serão decididas pelo direito civil. Portanto, com base a esse artigo 3º, a gente poderá recorrer ao Código Civil e, portanto, é o Código Civil que, nos termos do seu artigo 262, vai aqui nos apresentar a questão da procuração, porque a procuração é um ato jurídico ou ato de comércio. Na verdade, eu vou falar muitas vezes atos jurídicos, eu espero que consiga efetivamente me compreender, né? Porque temos essa questão na boca, mas está aqui
representação voluntária. Artigo 262, procuração. Disse procuração o ato pelo qual alguém atribui a outrem voluntariamente poderes representativos. Então, nesse caso concreto, há uma representação, porém, essa manifestação de vontade é exarada apenas por uma única parte, porque ela, de livre e espontânea vontade, dá esses poderes representativos à outra parte. Para além disso, temos ainda a oferta pública, que tem consagração legal nos termos do artigo 459 do Código Civil, que estabelece o seguinte, né? Oferta pública. Na verdade, oferta pública não é promessa pública ainda, né? A promessa pública vem aqui consagrada nos termos do artigo 459, que fala o seguinte, né? Aquele que, mediante anúncio público, prometer uma prestação a quem se encontre em determinada situação ou pratique certo facto, positivo ou negativo, fica vinculado desde logo à promessa. No entanto, quem promete é só uma parte, né? Eu vou até a televisão e prometo atribuir uma viatura, imaginemos, a quem se predispor a ir ter comigo e comprar uma casa. Não é? A quem se comprometer em me ajudar a encontrar certa coisa. No entanto, aquela pessoa que encontrar, eu estou efetivamente vinculado a ela porque fiz essa promessa. É um ato, uma manifestação de vontade simplesmente unilateral, porque simplesmente eu faço essa promessa pública, vou a público e manifesto efetivamente essa vontade. Porém, para além dessa questão, temos ainda a prevista nos termos do artigo 225, que fala sobre a oferta pública. Não é? A oferta pública é, na verdade, também um ato jurídico unilateral, né? Através do qual o artigo 225 estabelece anúncio público da declaração. A declaração pode ser feita mediante anúncio público num dos jornais da residência do declarante, quando se dirige à pessoa desconhecida ou cujo paradeiro seja por aquele ignorado. Portanto, temos aqui mais ou menos essa questão, que são efetivamente algumas vezes importantes e que a gente tem que olhar com algum respeito e, portanto, são atos jurídicos ou atos de comércio unilaterais, porque só há uma manifestação de vontade. Já os atos jurídicos plurilaterais, meu caro, plurilaterais tem que ver com pluralidade e, portanto, aqui a manifestação de vontade não será unívoca, será plurilateral, serão várias manifestações de vontades, ou seja, duas ou mais manifestações de vontades e, portanto, a regra geral do negócio jurídico. O conceito apresentado de negócio jurídico leva-nos a crer que, em norma, esses negócios jurídicos são plurilaterais. E, portanto, exemplo de um negócio jurídico plurilateral, temos com certeza a compra e venda comercial. Portanto, a compra e venda, não obstante a ser comercial, consagrada nos termos do artigo 463 e seguintes do Código Comercial, também tem consagração legal nos termos do artigo 874 e seguintes do Código Civil. Isso é de conhecimento oficioso, não é de conhecimento geral. Todo mundo sabe isso, porque eu estou constantemente a citar esse artigo. E temos aqui artigo 461, não, é 463. Temos aqui compra e vendas comerciais. Ok? São consideradas comerciais. Número 1, compra e vendas de causas móveis para revender em bruto ou trabalhos ou simplesmente para lhes alugar o uso. Perfeito. Aqui temos efetivamente a consagração legal da compra e venda comercial. É um ato de comércio plurilateral, porque a manifestação de vontade vai se apresentar em duas ou mais pessoas. Não é? Também podemos aqui aplicar a questão da constituição de uma sociedade comercial anônima, porque em norma se exige um número mínimo, não inferior a 5, salvo erro. O artigo 304 da Lei das Sociedades Comerciais é muito mais específico quanto a isso, e ele nos diz mesmo, existe um número mínimo e, portanto, tem que existir aqui uma pluralidade de manifestações de vontade, e não apenas uma manifestação de vontade. Por outro lado, também podemos aqui enquadrar os próprios negócios dos mandatos plurilaterais, não é? E quando falamos aqui de mandatos, olhamos essencialmente para o próprio Código Civil, porque, mais uma vez, o Código Comercial nada diz sobre essa questão da pluralidade de mandatos, não obstante existir o mandato comercial, mas não fala sobre pluralidade de mandatos, e, portanto, temos que ir para o artigo 1169 do Código Civil, que nos vai efetivamente dizer que pode existir uma pluralidade de mandatos, sendo dois ou mais mandantes. Aí está, dois ou mais mandantes. Quando há mais de um mandante, consequentemente, há uma manifestação de vontade plural, há uma manifestação de vontade múltipla e, portanto, é um negócio jurídico não unilateral, mas sim é plurilateral. Também ocorre, por exemplo, nas questões ligadas
ao próprio fiador, né? Sabemos que a fiança é uma garantia pessoal das obrigações, através do qual alguém se compromete em pagar a dívida no caso do devedor não cumprir e, portanto, poderá ser uma única pessoa ou poderão ser várias pessoas. E, portanto, aqui aplicamos para o efeito o artigo 649 do Código Civil, né? Que podemos aqui primeiramente encontrar, vamos encontrar primeiro o regime jurídico do fiador, né, que estabelece aqui relações credor-fiador, não, fiança, está aqui, artigo 627 e seguintes do Código Civil, mas é o artigo 649 que nos interessa, porque fala aqui da pluralidade de fiadores, perfeito. Diz o quê? Se várias pessoas tiverem, pluralidade, perfeito. É importante também olhar aqui numa questão geral ligadas aos princípios inerentes a essa questão. Qual é o princípio geral que intervém no que diz respeito às obrigações unilaterais? O princípio que se estabelece aqui é o previsto no artigo 457 do Código Civil. Princípio segundo o qual os negócios jurídicos em norma só são reconhecidos como fonte das obrigações nos casos específicos na lei. Ou seja, todo negócio jurídico unilateral só vai ser fonte de obrigações nos casos em que a própria lei assim determinar. Por isso é que nós vamos verificar artigos específicos que falam sobre essa obrigação unilateral ou esse ato de comércio unilateral. E, portanto, olhando aqui para esse artigo 457, vamos com certeza ter essa questão daqui negócios unilaterais. Tanto é que a própria promessa pública enquadra-se aonde? Dentro dos negócios unilaterais. Número 1. A promessa unilateral de uma prestação só obriga nos casos previstos na lei. Perfeito. E quanto aos negócios jurídicos plurilaterais? Aqui aplicamos o artigo 405 e falamos sobre isso em sede de Teoria Geral do Direito Civil também, o princípio da autonomia privada e, portanto, as partes são livres de estabelecer os contratos que quiserem, como quiserem, estabelecer as cláusulas que quiserem e, consequentemente, as obrigações dos negócios jurídicos vão ser feitas de acordo com aquilo que elas mesmas determinarem. Depois dessa classificação dos negócios jurídicos em unilaterais e plurilaterais, vamos ter uma segunda classificação que vai aqui apresentar-nos o que? Os contratos bilaterais e sinalagmáticos e os contratos unilaterais e não sinalagmáticos. Se olhamos lá para o unilateral como sendo uma manifestação de vontade, aqui estamos a olhar primeiramente para o sinalagma, ok? E quando falamos sobre sinalagma, estamos aqui a falar da prestação recíproca. Sempre que a gente fala sobre um negócio jurídico bilateral sinalagmático, significa que o negócio jurídico houve efetivamente aqui uma manifestação de vontade dupla e, portanto, vai existir aqui direitos e deveres recíprocos entre as partes intervenientes. No caso, o ato de comércio em si vai ser sinalagmático bilateral, na medida em que os dois intervenientes, os comerciantes, vão aqui trocar direitos e deveres ou prestações recíprocas e, portanto, sobre ele vai incidir esse caráter da essenciabilidade. No caso, aqui vai existir esse nexo de causalidade que consiste nessa troca de prestações entre as partes e, por outro lado, numa interdependência dessas prestações, na medida em que a prestação de um configurar-se-á a prestação de outro. Logo, há aqui, com certeza, uma questão muito, mas muito importante dentro daquilo que é o critério dos atos de comércio bilaterais e sinalagmáticos. E, portanto, ambos serão devedores e credores simultaneamente do outro. Por outro lado, o não sinalagmático ou unilateral, com certeza, aplica-se naqueles casos em que só há a prestação por uma das partes. Ou seja, só uma das partes é que vai aqui fazer uma prestação. E, portanto, para os negócios unilaterais ou bilaterais sinalagmáticos, mais uma vez apresentamos aqui o contrato de compra e venda recíproca, não é compra e venda comercial, previsto no artigo 463, no seu número 1, na medida em que ambos os contratantes, ambos os praticantes do ato de comércio vão aqui ter prestações. Né? Um vai ter a obrigação de pagar e o outro a obrigação de entregar a coisa e, portanto, é só olhar para o artigo 879, vai encontrar quais são os efeitos efetivamente da compra e venda, não obstante também olhar para o artigo 463 do Código Comercial. Por outro lado, os negócios jurídicos unilaterais são aqueles em que só uma das partes tem efetivamente de fazer prestação. E aqui olhamos com certeza para o artigo 624 do Código Civil, que fala efetivamente sobre a fiança. O fiador, quem paga, simplesmente é a pessoa que se declara como fiador.
e o devedor não paga. Portanto, a prestação aqui vai ser vinda apenas de uma das partes. No entanto, é um ato jurídico unilateral, não sinalagmático, e também podemos aqui aplicar com certeza a doação, que tem consagração legal nos termos do artigo 940 e seguintes do nosso Código Civil. Por quê? Porque só o doador é que presta, o doado simplesmente recebe o bem e vê o seu patrimônio avantajado. E ponto, não há mais o que se dizer quanto a essa questão. Depois temos os negócios jurídicos bilaterais imperfeitos. São imperfeitos por quê? Porque apenas uma das partes fica vinculada a uma obrigação, ficando a outra limitada à realização de uma prestação em circunstâncias eventuais. Ou seja, aqui nos negócios jurídicos bilaterais imperfeitos, apenas uma das partes vai fazer a prestação, no entanto, a outra fica vinculada a ela, em que numa questão eventual ou numa questão futura, que pode ou não pode acontecer, ser obrigada também a prestar alguma atividade, a prestar alguma prestação. Portanto, nesse caso concreto, há um negócio bilateral, porém, esse caráter da prestação recíproca poderá não existir. Portanto, o sinalagma aqui, ou o nexo do sinalagma, muitas vezes não se verifica e, consequentemente, podíamos considerá-lo como sendo um negócio jurídico bilateral, mas é imperfeito e não sinalagmático, como vimos anteriormente. E a título de exemplo, podemos aqui aplicar vários, né? Temos os próprios contratos de mandatos gratuitos, não é? Contratos de mandatos gratuitos, podemos aqui aplicar muitos, porque temos efetivamente o regime jurídico dos contratos, sabem, começa a partir do artigo 874 do Código Civil, e no entanto não temos os mandatos comerciais como gratuitos, mas aqui no Código Civil podemos com certeza encontrar os mandatos gratuitos. Perdão. Temos aqui, a partir do artigo 1157, né, fala sobre um contrato de mandato, e, portanto, o contrato de mandato poderá ser gratuito? Sim, poderá ser. Nós temos o artigo 158 que fala gratuidade ou onerosidade do mandato. O mandato presume-se gratuito, excepto se tiver por objeto atos que o mandatário pratique por profissão, neste caso presume-se oneroso. Perfeito. Então, temos aqui em norma, o contrato de mandato é gratuito. E nesse contrato de mandato, a obrigação é efetivamente só de uma das partes e, consequentemente, não haverá aqui uma contraprestação, exceto nos casos eventuais. Também o mesmo ocorre com o próprio contrato de depósito, que tem consagração legal a partir dos artigos 1185, e o artigo 1186 fala sobre a gratuidade e, portanto, remete para o artigo 1158 do Código Civil e, portanto, aplica-se o mesmo regime dos mandatos, e logo o negócio jurídico também poderá ser gratuito ou muitas vezes onerosos. Até aqui não temos mais muitas questões. Por outro lado, dentro daquilo que é ainda a classificação dos atos de comércio, podemos olhar para os contratos onerosos e gratuitos. Meus caros, quando é que o ato de comércio vai ser oneroso e quando é que vai ser gratuito? Isso aqui é muito claro e muito simples. É oneroso quando vai aqui simultaneamente existir empobrecimento das duas partes envolvidas no processo. E, por outro lado, vai ser gratuito quando o empobrecimento recair somente para uma das partes. Vai ter que despendir, vai ter que pagar, vai ter que gastar pecu, né? Coisas pecuniárias, vai ter que gastar de dinheiro, e a outra vai ganhar esse dinheiro e, portanto, vai configurar em quê? No empobrecimento de uma das partes e no enriquecimento de outra parte. Perfeito, isso aqui é claro, né? E a contrato de doação é um exemplo concreto de que o negócio jurídico é unilateral e, portanto, também poderá ser gratuito, na medida em que só uma das partes é que vai ver o seu empobrecimento e a outra vai ver o seu patrimônio avantajado. Já o contrato de compra e venda, por exemplo, vai ser oneroso na medida em que ambas as partes poderão ver simultaneamente o seu dinheiro ou o seu patrimônio avantajado e simultaneamente também empobrecido, porquanto um vai pagar e o outro vai ter que entregar o bem, e, consequentemente, estaríamos aqui a olhar para exemplos dessa questão. Para além destes contratos unilaterais, onerosos e gratuitos, vamos ter agora os contratos solenes e os contratos consensuais ou não solenes. Contratos solenes são também designados formais. Por quê? Porque em normas são aqueles em que a lei obriga ou exige
a observação de uma certa forma para que o negócio jurídico seja válido. E com certeza aplicamos aqui como exemplo, nosso exemplo clássico, e todas as vezes que eu falo sobre essas questões, trago ele, que é o princípio, ou que é o contrato de compra e venda sobre coisa imóvel. Não, o contrato de compra e venda sobre coisa imóvel se exige, no artigo 875 do Código Civil, que o negócio jurídico seja celebrado sobre escritura pública. No entanto, é uma exceção do próprio artigo 229 que, em norma, estabelece que o negócio jurídico pode ser celebrado por qualquer das formas estabelecidas pelas partes. E assim sendo, são os negócios consensuais e, portanto, são ou produzem seus efeitos por mero efeito do contrato, nos termos do artigo 408, número 1 do Código Civil. Perfeito. Aqui não há muito mais o que se dizer e podemos ir buscar vários exemplos. O empréstimo mercantil, que vem consagrado nos termos do artigo 396 do Código Comercial. Peço perdão, é que eu estou com uma ardedura aqui. 396, vamos lá, passamos, vamos lá, está aqui. Prova. O empréstimo mercantil entre comerciantes admite, seja qual for o seu valor, todo o gênero de prova. Portanto, aqui qualquer forma pode ser dada ao contrato de empréstimo mercantil. Perfeito, meus caros. Depois temos então os contratos reais e consensuais quanto à constituição ou à formação. Meus caros, o que são os contratos reais? Contratos reais são aqueles que constituem com a entrega de uma coisa, não é? Enquanto que não se entregar essa coisa, o contrato não poderá ser considerado como feito e, portanto, o ato de comércio não existiria se não se entregar essa coisa. Quais são esses contratos que se exige a entrega de uma coisa? São vários, são N. Por exemplo, olhamos para o contrato de depósito, olhamos para o contrato de penhor, né, ou os contratos de mútuo, cuja garantia seja um bem imóvel, não é? A necessidade da entrega da coisa. Os contratos de mútuo também, por si só, sem efetivamente existir uma garantia, são considerados como contratos reais, consensuais, na medida em que existe a necessidade do mutuante entregar o dinheiro ao mutuário e, portanto, são alguns contratos que efetivamente devem aqui ser olhados no que diz respeito aos negócios jurídicos ou aos atos de comércios reais ou consensuais quanto à sua formação. Por sua vez, é efetivamente consagrada no termos do artigo 408, portanto, os negócios em norma são consensuais, bastando efetivamente que as partes queiram celebrar o negócio jurídico e, portanto, devem entregar essa coisa. E o momento da entrega pode ser anterior, na celebração, ou depois da celebração do contrato. Isso vai depender, com certeza, daquilo que for a manifestação de vontade das partes, daquilo que eles efetivamente concertarem, celebração do referido contrato. Depois desses contratos reais e consensuais quanto a constituição e formação, temos então os contratos reais obrigacionais quanto aos seus efeitos. Contratos reais e obrigacionais. Meus caros, nós quando falamos aqui sobre a questão das características dos direitos reais, nós vimos que os direitos reais, em norma, têm um caráter erga omnes, têm um caráter contra terceiros e, portanto, seja qual for a circunstância, nós poderemos nos opor a quem estiver com a nossa coisa. E, portanto, os direitos reais são efetivamente muito mais sensíveis, muito mais protegidos e tutelados pela lei, porquanto a própria Constituição protege, por exemplo, a propriedade, que configura, com certeza, um dos direitos fundamentais no que diz respeito à nossa Constituição. E, portanto, assim sendo, sempre que alguém fere os nossos direitos reais e nós celebramos um ato jurídico ou praticamos um certo ato jurídico cujo objeto incida sobre uma coisa, não é? E essa coisa for por uma outra razão levada para uma outra pessoa, nós podemos com certeza nos opor àquela, porque os atos jurídicos, os negócios jurídicos, os contratos reais são aqueles cujos efeitos incidem sobre terceiros e são erga omnes. No entanto, você já sabe muito bem. Por outro lado, os negócios obrigacionais, por sua vez, não têm essa característica erga omnes, porquanto, quando celebrados, eles vão simplesmente aqui intervir ou repercutir efeitos sobre as partes intervenientes
nos contratos. No entanto, se existir, por exemplo, a violação de um contrato de promessa, existir a violação de um contrato de compra e venda, de um qualquer objeto, não é? As partes não vão poder se opor a terceiros, mas simplesmente entre si, porquanto poderão requerer, algumas vezes, a indenização pelo não cumprimento deste contrato. E o mesmo não vai ocorrer, por exemplo, em negócios jurídicos cujo objeto seja uma coisa, porque aí, para além de eu ir contra o indivíduo, não é? Que é a parte que celebrou comigo, eu poderia ainda recorrer ou procurar a coisa e trazê-la na minha esfera jurídica novamente, porque tem efetivamente esses efeitos erga omnes ou contra terceiros, e aí está a diferença entre os atos jurídicos reais e obrigacionais no que diz respeito aos seus efeitos. Bem, por outro lado, temos ainda os contratos nominados, inominados, típicos e atípicos. Os contratos nominados são aqueles que têm efetivamente a sua nomenclatura prevista nos termos da lei, não é? E podemos aqui falar sobre vários contratos cuja nomenclatura esteja prevista na lei. Normalmente estamos a falar do contrato de compra e venda, em consideração legal, não só no que diz respeito ao Código Comercial, mas também no Código Civil. Vamos encontrar um contrato de compra e venda devidamente estabelecido. E por outro lado temos os contratos inominados, não é? Que efetivamente não existe uma nomenclatura dentro daquilo que são os negócios jurídicos estabelecidos numa lei específica. E isso ocorria, por exemplo, com os contratos de agência, de franquia, não é? Que antes da aprovação da respectiva lei, não é? Acho que foi em 2003, não existia efetivamente nenhum contrato dessa natureza, então a gente tinha que criar nomes para este contrato. Mesmo ocorre, por exemplo, com um contrato de permuta, né? Nós não temos, nos termos da nossa lei angolana, nenhum contrato de permuta, tá? Mas ainda assim a gente vai celebrando negócios jurídicos estabelecendo o nome permuta. Porém, isso ocorre porque com base ao princípio da liberdade e da autonomia privada consagrada nos termos do artigo 405 do Código Civil, porquanto as pessoas podem celebrar os negócios jurídicos que quiserem, desde que sejam efetivamente lícitos e não violem o artigo 280 do Código Civil. Portanto, até aqui a gente está efetivamente a caminhar. Por outro lado, existem os contratos típicos e os contratos atípicos. Não é? São contratos típicos aqueles que estiverem efetivamente tipificados na lei, não obstante existir uma nomenclatura, a própria lei determina os modos operantes deste contrato, o regime regra que todos os contratos dessa natureza com esse nome devem obedecer, não é? Com certeza o contrato de compra e venda é prova disso, porque temos 463 do Código Comercial e nos artigos subsequentes vamos encontrar os modos operantes desse tipo de contrato. Também podemos olhar para o Código Civil, 874 estabelece e depois encontramos várias formas de estabelecimento deste tipo de contrato e, portanto, há aqui com certeza um contrato típico. E os atípicos são aqueles que não têm consagração na lei, não têm um regime específico na lei, não é? E assim podemos aqui aplicar todos aqueles contratos que são com certeza regulados com base ao artigo 405 do Código Civil e, como vimos, a própria permuta não tem uma consagração legal, não tem uma nomenclatura e, portanto, não existe nenhum regime jurídico próprio a regular essa questão e a gente vai estabelecer as cláusulas de acordo com a nossa liberdade contratual, porquanto a gente pode estabelecer as cláusulas que bem quisermos, tal como aquele artigo assim bem nos ensina. No entanto, quando olhamos para os contratos nominados, vamos ainda encontrar contratos nominados típicos e contratos nominados atípicos. Os contratos nominados típicos, com certeza, são aqueles que têm uma nomenclatura e têm um regime geral especializado na lei. E aqui podemos aplicar, com certeza, o contrato de mandato comercial, que vem consagrado a partir dos artigos 231 e seguintes do Código Civil. Atenção, contrato de mandato comercial. É a própria norma que dá o nome, não é? É a própria norma que dá o nome e, portanto, dentro dela vamos encontrar o regime jurídico. E, portanto, um contrato nomenclado, ou seja, é um contrato nominado e, por outro lado, é típico, porque tem aqui o regime a partir do artigo 231 e o seu regime vai correndo até aos artigos até o artigo 247 do Código Comercial. Para além disso, podemos ainda aplicar aqui, como exemplo, o próprio contrato de comissão. Não é? Tem um nome, né? Contrato de comissão, estabelecido nos termos do artigo 268,
não é? Está aqui, da comissão, e, portanto, tem um regime jurídico próprio, consagrado nos termos dos artigos subsequentes. Comissão. Perfeito, sem mais, sem ter muito mais o que dizer. Por outro lado, existem ainda os contratos nominados atípicos, né? São nominados, entretanto, são atípicos. Atípicos por quê? Porque não existe aqui, dentro da lei, um regime jurídico que regula aquela questão concreta, e assim sendo teremos que recorrer para poder estabelecer as cláusulas do contrato ao regime e regra estabelecido no artigo 405 do Código Civil. Perfeito. Qual é esse contrato, por exemplo? Os contratos de albergaria e de pousada. E quando falamos de albergaria, na verdade estamos a falar aqui das famosas pensões, não é? Ou pensões, ou se quiserem, como é que se chama isso? Tem um outro nome que eu esqueci-me agora. As pensões, hospedarias, não é? São os contratos de albergaria, e eles têm consagração legal, mas não têm um regime típico, assim específico, porque o seu modus operandi não vai ser estabelecido com base a uma norma específica. Vamos olhar aqui para o artigo 755 do nosso Código Civil, não é? O Código Civil é mesmo a nossa caixinha de surpresa, e ele tem aqui casos especiais, não é? Casos especiais. Vamos olhar aqui de modo específico, direito de retenção, fala aqui sobre direito de retenção, mas tem aqui o albergueiro, está a perceber? O albergueiro sobre as coisas que as pessoas alegadas hajam trazido para a pousada ou acessórios dela pelo crédito da hospedagem. Perfeito. Está aqui, direito de retenção. Direito de retenção já sabem o que é, já falei muitas vezes aqui. Muitas vezes nós vamos para uma hospedaria, nós vamos para uma albergaria, né, ou pensão, e, entretanto ficamos aí, não pagamos, mas levamos alguns bens, e o albergueiro tem o direito de reter aqueles bens que a gente levou até a gente poder fazer efetivamente o pagamento da estadia naquele local. Portanto, são questões que efetivamente você tem que ter em conta. É um contrato nominado albergaria, mas é atípico, porquanto não existe um regime jurídico aqui no Código Comercial, nem no Código Civil, que regula de forma detalhada este tipo de contrato. Perfeito. Depois temos ainda os contratos mistos e a união, junção ou coligação de contratos. Os contratos mistos são aqueles que vão reunir regras de 2 ou mais contratos, exatamente, quer dizer que num único contrato a gente vai misturar 2 ou mais contratos. Bom, podemos aqui aplicar, por exemplo, o contrato de trespasse de um estabelecimento comercial e simultaneamente o pagamento de rendas vitalícias. Ou seja, estamos aqui a olhar para duas normas específicas estabelecidas no Código Comercial. São dois contratos, né? Um é o contrato de trespasse, que incide sobre o estabelecimento comercial, e nós aqui falamos muitas vezes sobre este contrato. Tem que ir para o artigo 1118 do Código Civil, vai combinar efetivamente com a lei do arrendamento urbano, já que falamos muitas vezes, vai verificar este artigo. E relativamente à renda vitalícia, nós podemos encontrar o seu respaldo legal aqui nos termos do artigo 1238, não é? Que também é um contrato, e portanto temos por considerar aqui um contrato misto. Por outro lado, temos a junção, coligação ou união de contratos. Quando é que existe essa coligação, junção, união de contratos? Quando, na verdade, nós vamos unir, juntar ou coligar dois contratos distintos. Entretanto, estes contratos não vão perder a sua autonomia, não é? E aqui vamos aplicar a título de exemplo o quê? Compra e venda com mútuo e hipoteca, não é? Isso ocorre muitas vezes nas questões ligadas à banca. Nós às vezes temos dinheiro não temos dinheiro para comprar um imóvel, então a gente vai pedir empréstimos ao banco, não é? Que vai ser o contrato de mútuo. Entretanto, o banco vai dar-nos o dinheiro para comprar esse imóvel, e por outro lado vamos ter que garantir o cumprimento dessa obrigação com um bem que temos na nossa posse. Se for um bem imóvel, vai ser uma hipoteca. Portanto, são três contratos distintos num único ato de comércio, e portanto seria uma união, uma junção, uma coligação desses três contratos. Portanto, cada contrato continuará a ter a sua autonomia, enquanto que lá no que diz respeito à mistura, não é? Os contratos mistos é um contrato apenas que vai ter aqui características simultâneas do contrato de
trespasse do estabelecimento comercial e da renda vitalícia. E aqui nesse caso concreto, cada um desses contratos vai continuar a ter a sua autonomia. Perfeito, meus caros. Podem buscar outros exemplos e vão com certeza ter efetivamente essas ideias. E para terminar a nossa questão da classificação quanto ao critério dos negócios jurídicos, nós temos aqui a apresentar os contratos civis e os contratos comerciais. Meus caros, isso aqui é muito, mas muito simples, não é? Os contratos civis são aqueles que têm natureza efetivamente civil e são regulados pelo Código Civil. E os contratos comerciais são aqueles que têm natureza comercial e, portanto, são regulados pelo Código Comercial, pelas suas legislações avulsas, e naquilo que não disserem respeito ou que não conseguirem regular, então, de acordo com o artigo 3º do Código Comercial, vamos ter que remeter para o direito privado comum, que é o Código Civil, e, portanto, serão regulados pelo Código Civil. Portanto, é basicamente isso que eu tinha aqui a abordar com vocês. Eu espero ter sido claro e coerente na minha abordagem. Peço as minhas imensas desculpas por não ter trago comigo o nosso esquema. Infelizmente falhou, porque efetivamente, como eu disse no início, ocorreram aqui circunstâncias que não nos permitiram gravar atempadamente, e na próxima aula nós prometemos com certeza trazer aqui o nosso esquema de volta. Porém, é importante também dizer que estamos efetivamente na reta final desses aspectos introdutórios, né, do direito comercial, porque nas próximas aulas vamos falar sobre a última matéria ligada a isso, que são os casos especiais, e porque posteriormente começaremos efetivamente a falar sobre o comerciante em nome individual. Olharemos sobre características muito importantes dentro desta categoria dos comerciantes individuais. E, meus caros, eu peço-vos encarecidamente que fiquem aí até o final, que nos assistam, que prestem atenção nessas aulas de direito comercial. Sei que são pouco vistas, né? Mas trazem efetivamente algum valor e vão vos ajudar de alguma forma. É efetivamente muito prazeroso compartilhar conhecimentos consigo. Eu espero por si num próximo vídeo. E como sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbia.